Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu fico feliz de ver que, embora não sejam muitas, as pessoas se propõem, se dispõem a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Nós precisamos, de algum modo, motivar uns aos outros a estarmos aqui às quintas-feiras. Ao mesmo tempo que me alegra o coração ver que há aqueles fiéis que sempre estão aqui, também me entristece pensar que há muitos que eu nunca vi aqui. E nós precisamos, de algum modo, sendo muito honestos e francos uns com os outros, nos estimularmos uns aos outros a estarmos aqui nas reuniões de quinta-feira, nos cultos de quinta-feira. Então, você que está em célula, incentive as pessoas da sua célula. Diga a eles, compareça ao culto. A gente sabe que os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, são tempos corridos. As pessoas têm muitas atividades. Nós, como igreja, precisamos fazer uma meia-culpa nisso, porque também temos muitas atividades e umas às vezes concorrem com as outras, mas é preciso que nós estabeleçamos prioridades na nossa vida. E hoje eu cheguei em casa já no final de tarde, já era noite, e a Ana Paula me chamou a atenção a respeito disso, a respeito de estabelecer prioridades. Ela me fez pensar e refletir a respeito disso, e nós precisamos nos motivar a isso. É preciso que a gente se dedique a conhecer a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, meditar com vocês num texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E como eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho convicção de que tudo nessa noite, nesse dia, coopera para nós meditarmos nesse texto. As músicas que nós cantamos aqui, o fato de nós refletirmos a respeito de prioridades, tudo isso certamente vai ao encontro daquilo que a palavra de Deus pode nos falar nessa noite, a respeito daquilo que a palavra de Deus pode nos despertar nessa noite. Então eu quero que vocês abram comigo suas Bíblias no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu, na verdade, quero ler com vocês 3 versículos antes do primeiro de 12, aí eu quero ler o versículo 33, 34, 35 e 36, na verdade 4 do capítulo 11, mas a nossa meditação vai ser no capítulo 12. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, na minha tradução, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, antes de nós lermos o capítulo 12, eu quero animá-los a refletir a respeito desses 4 versículos que encerram o capítulo 11. Isso é uma expressão de adoração a Deus. De maneira um pouco inusitada, quando nós vemos o apóstolo Paulo mencionando tão enfaticamente a respeito de atributos de Deus, de características de Deus, mas nós vemos aqui verdadeira adoração. O apóstolo Paulo estava até então falando a respeito
dos judeus e dos gentios, a respeito da misericórdia de Deus, a respeito do plano eterno de Deus de salvar o homem, de ter endurecido o coração dos judeus para que os gentios fossem alcançados, de terem então os judeus nenhuma condição melhor do que a de todos os homens, de terem os judeus o fato de se arrependerem e serem alcançados por Deus, e aí então aquilo vai enchendo o coração dele, vai aumentando nele o ânimo, vai então abraçando todo o ser do apóstolo Paulo, até que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Citando trechos do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma verdadeira adoração por conta de ter então até ali feito a menção da verdadeira doutrina de Deus. E eu li esses dias, meditando nesse assunto, que uma boa teologia leva a uma boa adoração. A verdadeira doutrina de Deus a respeito do que Deus é, a respeito do que Deus faz, a respeito do que Deus fez ao homem, seguramente leva o homem a uma verdadeira adoração, uma boa adoração. E nós precisamos nos lembrar disso, porque a partir do versículo 1 do capítulo 12, que nós vamos ler agora, o apóstolo Paulo faz uma advertência a nós, ele faz um chamado, ele nos conclama a fazer algo que diz respeito com a vida de adoração. Então eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 do capítulo 12, e ler o capítulo inteiro. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos orar, curvem suas cabeças. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelas tuas muitas misericórdias, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela possibilidade, ó Deus, que nós temos de nos reunir aqui nessa noite em liberdade,
com alegria, com conforto, e meditarmos a respeito da Tua Palavra, meditarmos, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida prática. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a compreender adequadamente o que é que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu dizia para vocês, esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós falamos muito rapidamente na semana passada de um dos aspectos de que Paulo tratava na carta dos Romanos, e nós falamos a respeito daquilo que o apóstolo Paulo vinha tratando até então, antes de nós falarmos no capítulo 8. Nós falávamos que no primeiro capítulo o homem era indesculpável porque a natureza anunciava a presença de Deus. Nós vimos que a ira de Deus estava sobre o homem no capítulo 2. No capítulo 3 nós vimos que a nossa condição do homem era de um homem pecador que havia decaído da graça de Deus. Nós vimos que a justificação é pela fé. Nós vimos que Deus vem nos alcançando, vem falando conosco, e aí então nós veremos, se analisarmos o capítulo 11, que o apóstolo Paulo está falando então a respeito da diferença entre os judeus e os gentios. Ele está distinguindo aquilo que era, na opinião dele, as características próprias do povo judeu, aquilo que o judeu considerava ser mais nobre, mais importante do que eram os gentios. E aí então o apóstolo Paulo fala que não há nisso nenhum louvor, que não há nada no judeu que seja mais importante que o gentio, e que Deus escolheu fazer daquela maneira, que Deus escolheu enxertar o gentio na videira, que a videira eram os judeus, e que se Deus quiser, então ele pode, e o judeu se arrepender, ele pode enxertar novamente o judeu na videira. Enfim, ele vem falando e ele termina esse capítulo 11 num gesto de adoração, numa expressão de adoração. Porque o apóstolo Paulo havia compreendido muito bem o que significava a doutrina de Deus. O apóstolo Paulo havia entendido muito bem o plano de salvação de Deus, o que Deus queria para o homem, quem Deus era. O apóstolo Paulo havia compreendido muito bem todo o projeto de Deus para o homem, aquilo que o fez impedir que os judeus aceitassem a Jesus como Senhor, o que fez com que o evangelho fosse voltado aos gentios, enfim. E isso daí, irmãos, quando o apóstolo Paulo compreende adequadamente tudo isso e relata, e relembra, e rememora aquilo, não há outra solução, não há outra conclusão senão a adoração. Então, por isso que nós precisamos nos estimular uns aos outros a estarmos num culto como este, em que a palavra de Deus é ministrada, porque onde a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é ensinada, quando nós meditamos na palavra de Deus, a consequência natural é nós adorarmos a Deus. Nós não podemos pensar que a palavra de Deus possa nos fazer tão bem quanto nos fazer refletir na posição que nós temos diante de Deus, de quem nós éramos e de quem nós fomos e do que nós fomos feitos, de nos ajudar a compreender a bondade e a misericórdia de Deus que foi revelada em Jesus Cristo e ficarmos indiferentes a isso. A consequência natural de quando concluímos isso é adorarmos o nosso Criador. Por isso que nós precisamos entender que a adoração verdadeira, a adoração autêntica, a adoração talvez mais profunda, nasce justamente de quando a palavra de Deus é pregada. A adoração
mais intensa não nasce de um movimento maravilhoso, de um grupo de louvor como a gente tem na igreja, que é extraordinário, com músicos que receberam dons e capacitação de Deus extraordinárias, mas nasce da pregação da palavra de Deus, nasce da exposição da palavra de Deus, da confrontação da palavra de Deus com as nossas vidas. Irmãos, é como se nós recebêssemos o maior prêmio, como se nós recebêssemos a melhor recompensa. O que surge no coração de quem recebe um grande prêmio? Alegria. O que surge no coração de quem recebe um grande favor? Gratidão. Pelo menos é o que deveria surgir. Pelo menos é o que deveria guiar o nosso coração. Agora, então, quando nós somos esclarecidos à luz da palavra de Deus, o que é que Deus fez por nós? O que é que deve surgir no nosso coração? Gratidão a Deus. Alegria pela salvação. Isso se traduz no quê? Em adoração verdadeira. Não apenas em adoração de cantar uma música, mas em adoração de expressão de vida. Em dizermos, olha, eu quero servir a esse Deus, eu quero pertencer a esse Deus. Ah, que bom que Deus fez isso por mim, como Deus é maravilhoso. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, rememorando disso, falando aos irmãos a respeito daquilo, surgiu no coração dele aquela expressão, oh, como Deus é bom, porque ninguém fez nada por Deus para que ele fosse devedor de um favor por nós, ninguém pôde instruir a Deus para ele ter esse plano maravilhoso. Oh, como Deus é sábio e rico, como é profunda a sabedoria de Deus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse verso, nesse final do capítulo 11. E aí, o apóstolo Paulo, por mais que pudesse cirandar nessa alta teologia, nesse conhecimento maravilhoso, ele não se perde nisso, ele não se perde nas muitas letras, como alguém um dia o acusou. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Foi isso que não me lembro se foi o rei, Agripa, Festo, quem foi que falou para ele? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Não faziam delirar. O apóstolo Paulo aqui, depois desse êxtase de adoração, essa expressão de amor e gratidão a Deus, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, em algumas traduções deve estar escrito portanto. Alguém tem aí, portanto? Enfim, mas em algumas traduções vai estar escrito portanto. Mas o pois também serve, mas é que portanto fica mais fácil para a gente compreender. Mas quando ele diz, rogo-vos, pois, ele quer dizer, olha, eu vou, é mais do que pedir, rogar é mais do que pedir, rogar é suplicar. Então eu vou dizer, olha, por favor, João, olha, prestem atenção, em razão disso, rogo-vos, pois, ou seja, portanto, em razão daquilo que ele vinha falando, em razão daquilo que ele vinha vivendo, olha, em razão daquilo que Deus era, naqueles versículos finais do capítulo 11, diante da grandiosidade de Deus, diante daquela soberania de Deus, ele fala, rogo-vos, pois, olha, prestem atenção, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Sabe, a gente não está acostumado com essa expressão, pelas misericórdias de Deus, mas pelo amor de Deus, vocês já ouviram muitas vezes, pelo amor de Deus, não faz isso, né? É uma expressão tão comum, pelo amor de Deus, que isso, não vai? O apóstolo Paulo está dizendo, pelas misericórdias de Deus, compaixão. Olha, eu vou falar de novo com vocês, é como se ele dissesse, prestem atenção, irmãos, por causa disso, prestem atenção, por causa daquela grandiosidade de Deus. Olha, eu peço que vocês, eu rogo, eu insisto, eu suplico que vocês
apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui o seguinte: olha, eu vou insistir com vocês, já diante disso tudo, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês lembram, ele estava falando um pouco antes a respeito dos judeus, a respeito dos gentios, e a gente sabe que na lei dos judeus havia muitos sacrifícios, na lei de Moisés haviam vários sacrifícios, e aqui ele fala: eu insisto com vocês, eu peço que vocês prestem bastante atenção, apresentem os vossos corpos. Pastor, fiquei pensando nisso hoje e me chamou a atenção, porque quando o apóstolo Paulo fala que apresentem os vossos corpos, eu acho que o apóstolo Paulo quis dizer: apresentem-se integralmente, apresentem inteiramente. José Carlos, não apenas com a sua mente. Oswaldo, não apenas com o seu coração. E olha que crente gosta de fazer isso, né? É o coração. Quando fala de corpo, é mais difícil da gente enganar os outros do que quando a gente fala de coração. Por quê? A gente está acostumado a dizer que ama a Deus profundamente, que quer servi-lo para sempre, que deseja viver na presença de Deus eternamente, que o coração está entregue a Ele e tal. E aí, ninguém vê o coração da gente. Não, eu amo a Deus de todo o meu coração. Dificilmente alguém vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Agora, quando eu falo de corpo, eu falo de diferente daquilo que Jesus falou a respeito de umas pessoas que honravam com os lábios, mas que o coração estava longe. Eu quero dizer o seguinte: olha, o meu coração está entregue ao Senhor e eu estou disposto a, com a minha vida, em todo o tempo, não apenas com o meu coração, não apenas com o meu espírito, que é mais fácil, mas com o meu corpo, de me apresentar como sacrifício vivo. Eu estou disposto, com o meu corpo, estar aqui na quinta-feira. Porque alguém poderia dizer: não, eu amo a Deus com o meu coração, eu só não vou lá porque realmente não, mas eu gostaria muito. Mas apresente-se com o seu corpo. Quando o apóstolo Paulo fala: olha, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é em substituição àquele sacrifício que era feito antes. Ninguém precisa aqui se imolar, matar, então tá bom, então vamos lá. Alguém me leva e... Não. Sacrifício vivo. Vivo, não é sacrifício morto. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando nós estamos dispostos a, com a nossa vida, viver exatamente como a palavra de Deus nos recomenda. Não é apenas falarmos, não é apenas dizermos algo que só o nosso coração pode entender, mas é viver. É estarmos dispostos a uma vida prática, como esse texto todo fala, no capítulo 12 inteiro, a viver o cristianismo prático, com o nosso corpo, não apenas com o nosso espírito, não apenas com o nosso coração, não apenas com a nossa mente, não apenas com o nosso dinheiro, mas com tudo que somos, com tudo que Deus nos deu, com tudo que Deus nos fez. Ele diz: porque é esse o vosso culto racional. E há quem diga que melhor seria a tradução
culto espiritual. Mas, seja espiritual ou seja racional, nossa, 21h45, precisa arrumar aquele relógio, pastor, está no horário antigo ainda, me assustei. Seja um culto racional ou culto espiritual, o apóstolo Paulo está falando que é o culto verdadeiro, que é a expressão verdadeira de cultuar a Deus, porque quando nós nos dispomos inteiramente, integralmente, com o que somos, com o que vivemos, com o que temos, nos oferecer a Deus, aí então nós estamos cultuando a Deus. Aí então nós estamos prestando culto. Porque se for a melhor tradução racional, eu vou dizer para você, ora, quem ama a Deus, quem acredita que Deus é soberano, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, o que é que essa pessoa racionalmente quer fazer? Quer cultuar a Deus, quer adorar a Deus. Se isso é a melhor tradução como racional, eu vou invocar isso para dizer para vocês. Irracional, estúpido, contrário ao bom senso seria você, sabendo de tudo isso, não desejar cultuar a Deus. Você, sabendo que Deus é bom, que Ele é soberano, que a sua misericórdia se renova a cada manhã e nos alcança, aí então nós, sabendo que Deus é maravilhoso, que nós devemos adorá-lo, nós simplesmente não nos propormos a adorá-lo com a nossa vida. Nós não nos propormos a sermos inteiramente consagrados ao Senhor. Nós nos interessarmos apenas por uma parte da nossa vida dedicada a Deus. Bom, aos domingos eu vou dedicar para Deus. Bom, às quintas-feiras eu vou me dedicar para Deus. Bom, aos sábados eu vou me dedicar para Deus. Não. É toda a sua vida, é todo o seu ser, é com o seu corpo, é com você que você deve se oferecer ao Senhor, para se consagrar ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala, felizmente, diferente da maioria dos pregadores, e de mim mesmo inclusive, que só dizem, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, mas nunca diz como fazer. Hoje de manhã a Ana Paula falou comigo, e eu, um assunto a respeito da vida e tal, eu disse para ela como era, ela falou, não, mas assim é muito fácil, você fala, mas eu quero ver a gente fazer isso. E aí eu disse, não, eu acho que existe a possibilidade, mas realmente eu preciso admitir que era mais retórica do que prática. Mas aqui o apóstolo Paulo não foi retórico, ele foi prático. Ele disse, mas como é que eu vou me propor, me dispor a oferecer a minha vida, o meu corpo, como um sacrifício santo e agradável, vivo a Deus? Como é que isso pode ser possível, embora eu saiba que o Senhor é Deus, eu saiba que o Senhor criou todas as coisas e que Ele é digno de louvor e de adoração? O apóstolo Paulo fala no capítulo 2, de que maneira? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, porque para nós vivermos esse ideal que o apóstolo Paulo sugere que nós vivamos, que é justamente a vida prática de sermos cristãos autênticos em todo o tempo, é preciso mais do que sabermos o que sabemos. É preciso nos expormos à palavra de Deus, não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao formato do mundo, e deixarmos a nossa mente ser renovada, ser transformada pela palavra de Deus. Nós vivemos no mundo, ponto. Nós não vamos estar ilesos, estar livres de nos confrontar com pessoas que vão nos trazer problemas,
de problemas que nós mesmos criamos. Enfim, a vida exige algumas coisas, a vida é movimento. Então nós precisamos entender que a menos que você esteja fechado numa redoma de vidro, intocável, incomunicável, sem ver nada e sem que ninguém te veja, e nem nessa situação vai dar certo, porque você vai ficar maluco se acontecer isso, mas enfim, se você ficasse protegido por uma redoma assim de vidro, de sei lá o quê, a menos que fosse assim, você vai ter dificuldade no dia a dia. Você vai viver com o seu colega de trabalho que, por mais que você queira ler a Bíblia, ele quer te contar uma piada. Você vai conviver com o seu filho que tem dificuldades na escola, com relacionamentos e que vem até você e você precisa tratar daquele assunto. Enfim, você vai viver a vida. Agora, se nós simplesmente nos amoldarmos ao formato que o mundo propõe, que é, olha, a vida é difícil, não tem jeito, não dá, a sequência é sempre assim, é levantar, acordar, dormir, é levantar, acordar e dormir, trabalhar, enfim, a vida é uma ciranda, uma roda gigante, você nunca consegue descer dela e você está sempre sujeito a isso. Se nós nos amoldarmos a isso, se nós olharmos as coisas que nos cercam sob o olhar, com o olhar que o mundo nos impõe, aí então nós não conseguiremos atingir aquele ideal de vida de vivermos prestando a Deus um culto com a nossa vida, com o nosso ser. Para isso é preciso que nós nos deixemos sermos transformados pela palavra de Deus, renovar a nossa mente, não nos conformarmos, mas transformar pela renovação da mente. Porque com a renovação da mente, aí então nós experimentaremos a vontade de Deus. Porque, irmãos, nós temos em nós, muito claramente, definidos o que nós queremos para nós. Alguns talvez não saibam, mas a maioria sabe o que quer para si, a maioria sabe as suas vontades, a maioria conhece os seus desejos, a maioria se conhece, sabe do que é capaz, sabe do que é feito. Mas se nós simplesmente nos conformarmos com isso, eu vou pensar, bom, eu sou um espanhol desconfiado das pessoas, que não me dou a conhecer a ninguém, que não confio em ninguém e que sempre acho que alguma coisa está errada, que me critico e faço uma crítica dura e que muito provavelmente não vai manter relacionamento com ninguém afetuoso, descompromissado ou compromissado no Senhor. Isso aí é aquilo que eu sei de mim. Mas eu preciso me expor à palavra de Deus, como fiz nesse dia de hoje, e aprender que talvez eu possa mudar e que eu tenha que ser transformado, tenha que ter a minha mente transformada, para então eu experimentar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque a minha vontade para a minha vida eu já sei, mas eu preciso me expor a Deus e me deixar transformar para saber qual é a vontade do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala a respeito disso, e fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está deixando de maneira muito prática alguns ensinamentos. Olha, igreja, é importante a gente lembrar disso, que o apóstolo Paulo tinha uma visão muito clara a respeito do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a respeito da vida na igreja. E aqui ele está dizendo, olha, a primeira coisa, pela graça que me foi dada, não foi porque eu sou melhor do que ninguém, não foi porque eu tive mais capacidade de discernir do que outras pessoas, mas pela graça que me foi dada, ele diz, eu digo a cada um de vocês, não pensem de vocês além do que convém, não se achem melhor do que ninguém.
O apóstolo Paulo está, em outras palavras, dizendo isso. Olha, não pense que você é melhor do que alguém. Não pense de você além do que convém. O que convém? Convém pensar na sua natureza e naquilo que Deus fez por você pela graça. Mais do que isso, é arrogância. Mais do que pensar que você tem uma natureza e que se Deus te deu graça para fazer algo, então vem da parte de Deus e não é próprio seu. Se você passar disso, aí não convém, aí você vai estar se ensoberbecendo, se tornando arrogante, porque ele diz no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele está dizendo, olha, não pense você que prega, que você é melhor do que aquele que limpa. Não pense que você que limpa é melhor do que aquele que assiste. Não pense você que assiste que é melhor do que aquele que não entendeu. Todos somos um só corpo em Cristo. Assim como somos, nesse versículo 5, nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito ainda de vida na igreja, de vida cristã autêntica. E ele fala no versículo 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E ele faz questão de deixar claro, é segundo a graça, irmãos. Ele fala, pela graça eu digo a vocês, não que tenha sido especial. E agora ele fala, porque Deus deu dons a uns e a outros, mas é pela graça também. Não é nada de cada um melhor do que o outro. Ele diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Não vá o profeta tentar avançar além da fé para fazer aquilo que o Senhor não mandou, porque senão não é profeta, não é profecia, é profetada, é aquilo que a gente vê, é um reflexo terrível na vida das pessoas. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Irmãos, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A gente está acostumado a viver a vida cristã em comunidade só aos domingos e nas células quem participa, né? Que é um exercício intenso, né? de viver em comunidade. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente a respeito disso, olha, amem-se cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu acho que isso, nos tempos em que nós vivemos, é algo quase em desuso. Nós darmos mais honra ao outro que a nós mesmos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, nós estávamos lá na Vila Marcondes e o pastor Paulo pregou sobre esse texto de preferindo-vos uns aos outros em honra, e nós todos fomos para um churrasco lá na ABB, eu não me lembro exatamente o que era. Eu sei que foi uma fila interminável lá, né? E aí eu brinquei com alguém, falei, escuta, preferindo-vos em honra uns aos outros, me deixa passar na sua frente aí, né? E tal. Ninguém deixou passar isso aí, né? Ninguém deixa passar na frente numa situação dessa, mas tinha acabado de ouvir a pregação, mas não tinha entendido muito bem, pastor José Carlos. O pastor Paulo deveria ter pregado novamente aquele dia, porque eles não entenderam exatamente o que era aquilo. Irmão, é verdade. Preferindo-vos em honra uns aos outros, parece que a gente está
vivendo na igreja como as pessoas vivem para o mundo. Cada um por si e Deus para quem sobrar. Não é Deus para todos, é Deus para quem sobrar. Mas a vida cristã não é assim. É amando-vos uns aos outros, fraternalmente, um amor sem hipocrisia. E eu fico pensando, amor sem hipocrisia, irmãos. Eu sou, como eu disse agora há pouco, espanhol, daqueles camaradas que não são de muito dengo, né? Mas, como? Meloso, não é muito meloso. Então eu fico pensando, amor sem hipocrisia é simplesmente ser honesto no amor. Tem gente que, ai, irmão, é tal, ai, a irmã, ai, isso, é aquilo, ai, que bom, ai, isso, aquilo, outro, tal, e não tem disposição para amar. Amor sem hipocrisia, sem gracejo, apenas o amor. É tão mais fácil que a gente faça assim, é tão mais fácil que seja um amor fraternal, cordialmente, uns aos outros, de maneira fraterna, de maneira como se fosse família. Dizem os eruditos que esse fraternal diz a respeito do amor filéu, do amor de família, do amor de amigo, do amor de querer bem. Simples assim. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, são 3 coisas que o apóstolo Paulo fala aqui que nós poucas vezes damos atenção. Primeiro, regozijai-vos na esperança. Cristo em vós, esperança da glória, é o tema. Irmãos, regozijarmos na esperança é nos alegrarmos na esperança. É termos realmente o regozijo, aquela alegria incontida pela esperança. Sabe quando nós vamos a um velório e as pessoas choram, e é natural que elas chorem, afinal de contas a despedida, a partida, a separação é triste. Mas tem vezes que você vê que o choro é de desespero, é de desesperança. É porque não sabe se um dia encontrará novamente aquela pessoa. É porque não sabe da oportunidade que perdeu de se reconciliar e perdeu a esperança de poder se reconciliar. É, enfim, o exato retrato do desespero. Mas a esperança, ao contrário do desespero, deveria nos motivar a sermos alegres todo dia. Eu deveria viver sorrindo, e quando alguém perguntasse o que foi que aconteceu com você, eu falar, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu me alegro na esperança. Mas o que? Na esperança. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança no meu Senhor, eu tenho esperança na vida eterna, eu tenho esperança de que um dia eu serei resgatado, eu tenho esperança de que um dia Deus pode transformar todas as coisas, eu tenho esperança. Alegre, vamos dar risada porque nós temos esperança. Lembra quando o apóstolo Paulo falou a respeito de adorar? Que nós falamos agora há pouco, de prestar um culto, nós devíamos estar diante de Deus alegres. Alegria, que maravilha, Deus, muito obrigado pela esperança. Só a esperança já me faz ser alegre. O apóstolo Paulo fala mais, olha, regozijai-vos. E ele diz depois, sede pacientes na tribulação. Bem que podia ter pulado essa parte.
pacientes na tribulação. Quem aqui é paciente na tribulação? Pastor, ora comigo que deu um problema aí, pastor. Pastor, ora. Pastor, faz mais uma oração, né? Eu tenho um testemunho maravilhoso para contar para vocês a respeito disso, de tribulação e a paciência. Então eu fui em Camboriú, e aí as meninas, né? Vamos no bondinho, né? Teleférico, tá, não sei o quê. E eu morro de medo de altura, né? Pensei 200 vezes, vou, não vou. Falei, bom, então tem que ir, né? Fazer de conta que eu sou corajoso e vou lá. Aí fomos, tal, comprei os ingressos, entrei, tal, não sei o quê. Sentamos, a hora que o bondinho, o teleférico vem assim, você tem que entrar e sentar, né? Já fiquei meio com medo daquela situação que era meio perigosa, já ter que entrar nele andando. Aí entramos, sentamos assim. A minha filha falou, pai, faz uma oração. Eu falei, vamos fazer. Papai do céu, em nome de Jesus, abençoa a gente, tira o medo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, faz outra, pai. A hora que ela falou isso, foi o suficiente. Eu meti o pé na porta, falei, para, eu quero descer. Desci correndo, puxei elas, falei, desce desse negócio, Deus me livre, tá louco. Jesus amado. Desci, fui lá, mas você tá louco, cara. Deus me deu um livramento, irmã, você não imagina, viu? A bondade de Deus dela falar, pai, faz mais uma, foi a senha. Falei, agora eu corro, e ó, saí correndo, quase que largo a Ana Paula para trás, puxei as crianças, falei, vamos, isso é perigoso. Então, pacientes na tribulação. Tribulação, irmãos, é para enfrentar com paciência, porque a esperança veio antes. Ninguém quer enfrentar tribulação com paciência. A gente quer resolver logo o problema, e eu também quero. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, a esperança deve nos fazer regozijar, porque se porventura nós nos regozijarmos na esperança, enfrentaremos a tribulação com alguma paciência a mais do que o habitual. E na oração, perseverantes. Parecem coisas incongruentes, assim, inconciliáveis. É ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Parece que isso aí são coisas inconciliáveis. Porque quando nós estamos numa tribulação, nós queremos correr dela, mas esquecemos de ser perseverantes na oração. Nós queremos que ela passe logo, mas não somos perseverantes. Oramos e pensamos, Deus, livra-nos desse mal. Não livrou o medo? Mas caramba, já corro na hora. Eu queria dizer, não, tem que livrar agora. Mas não, eu tinha que ter sido perseverante na oração, eu teria que ter feito outra oração, até chegar lá em cima eu tinha feito umas 50 orações e teria ido e voltado. Mas eu não perseverei, pastor, eu pulei do teleférico, na hora. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, compartilhar as necessidades dos santos. A gente precisa compreender bem que a vida cristã é uma vida de compartilhar, é uma vida de repartir. Não dá para ser um cristão autêntico sem ter no coração a disposição em repartir, em ajudar as necessidades. E isso daqui é algo verdadeiro. Agora, eu quero me deter com vocês, vou pular esse praticar a hospitalidade para que ninguém se atreva a querer ficar uma semana na minha casa. Bom, vamos testar isso aí, né? Eu vou pular para esse alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu vou falar algo para vocês que provavelmente é diferente de tudo que vocês já ouviram. Eu estou convencido que é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram.
O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, não escreveu isso à toa. Ele poderia ter dito apenas: chorai com os que choram. Mas ele nos incita a nos alegrar com os que se alegram. E eu digo que é mais difícil se alegrar com os que se alegram, porque eu também não sou de chorar com os que choram, isso é bem verdade, mas o fato é que uma vez ou outra eu já chorei com os que choravam, porque fiquei tocado pela dor, tocado pela tristeza, tocado pela dificuldade, e acabei chorando com aqueles que choravam. Mas porque eu não era insensível também, eu tinha um mínimo de sensibilidade e não resisti àquela situação. Agora, se alegrar com os que se alegram, na maioria das vezes é difícil, porque nós somos egoístas a tal ponto que nós queríamos vivermos aquela alegria que aquele se alegra. Nós queríamos desfrutarmos daquela alegria para contar para as pessoas, para que outros se alegrassem conosco. Então, quando nós vamos e dizemos: olha, eu tenho algo para te contar, venha se alegrar comigo, Deus fez isso por mim, aconteceu tal coisa. Que bom, irmão. É difícil se alegrar com os que se alegram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram, porque você fica tocado com a desgraça alheia, você fica tocado com o infortúnio, com a miséria. Mas quando é uma alegria da vitória de algo tal, você, né? Aí você pensa: Deus, por que o Senhor não fez aquilo que eu tinha pensado? Por que aquilo que eu pedi não chegou e já chegou para esse irmão? Deus, eu já estou orando há não sei quantos anos. Ele nem é tão crente assim. E nós falamos assim, e ele nem é crente. Porque pode ser que não seja crente. E aí, quando não é crente, é aí que a gente não se alegra, mas isso é um absurdo. Deus está sendo injusto, porque esse cara aí é um ímpio, miserável, olha como ele está indo bem nesse negócio. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é difícil, irmãos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O máximo que eu consigo é fazer uma oração. Deus abençoa aquele cara, em nome de Jesus, Cristo. O máximo. Agora, abençoar, de ir lá e favorecer alguém que me persegue com as minhas próprias mãos, sem que seja na garganta dele. Mas a gente fala: não, já orei, já liberei perdão, já abençoei a vida dele, como se fosse verdade. Mentira. A gente fez uma oração: Deus abençoa aquele homem lá, que miséria, mas abençoa aquele homem, porque eu não quero ficar preso a esse negócio. Cara, na verdade, o cara quer ele quer receber a bondade de Deus. Eu falo: Deus, eu quero eu libero aquela vida tal, e libera a minha também, meu, porque se for para ficar preso aquele cara, então abençoai. Eu já tinha lido esse daí, né? Tende o mesmo, no versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. A gente tem costume de não ser condescendente, de não ser
de não entender adequadamente as pessoas que não pensam do mesmo modo que nós. Nós costumamos pensar de nós mesmos algumas coisas e tudo aquilo que contraria o que pensamos, aí então nós não temos a facilidade de admitir, de aceitar e de compreender que talvez aquela pessoa não tenha entendido exatamente como você entendeu. Que talvez aquela pessoa não tenha vivido ainda aquilo que você viveu. O apóstolo Paulo fala a respeito disso: não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse versículo está grifado na minha Bíblia já, acho que assim, 20 e poucos anos, viu? Especialmente esse, no que depender de vós. Isso daqui não depende de mim, isso aí eu não tenho paz por conta disso, mas no que depender de vós, não significa que nós possamos ser indiferentes, impassivos. Não, houve um problema, bom, se ele não veio até mim, então quando ele vier eu vou tratar. Não, no que depender de vós, é dizendo, você tem que fazer todo o esforço que seja possível para que haja paz. Só existe uma possibilidade de você não ter paz com todos os homens, que é o quê? O outro não querer paz com você. Mas no que depender de você, você tem que procurar a paz com todos os homens. As pessoas leem esse versículo de maneira, não, isso aqui não. Não, no que depender de você, se empenhe para obter a paz. A única possibilidade que pode haver de nós não vivermos em paz com todos os homens é porventura um homem não querer paz conosco. Mas precisamos nos empenhar nisso. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Essas orientações práticas do apóstolo Paulo devem estar muito claras em nosso coração. A vida cristã exige de nós isso. Não é à toa que o Senhor disse que o caminho era apertado, que a porta era estreita. Por conta disso, porque a vida cristã de fato exige algo de nós. Não é apenas nos alegrarmos a vida inteira, não é apenas nos regozijarmos o tempo todo, mas é, antes de tudo, sermos consagrados ao Senhor, em todo o tempo, com o nosso corpo consagrado ao Senhor. E para isso nós precisamos deixar a nossa mente ser transformada. Nós precisamos, irmãos, muito claramente, compreender que a vida cristã não pode ser dividida entre o que é sagrado e o que não é sagrado. Nós não podemos viver uma vida fazendo de uma maneira na igreja e de outra maneira no serviço. Eu falei para a Ana Paula hoje de manhã, entre levantar, viver, dormir, comer, acordar e de novo levantar e tal, o que faria diferença é: vou trabalhar como sendo um culto ao Senhor. Ela disse, isso é fácil de falar, difícil de viver. Mas isso é o que nós devíamos fazer. Viver a nossa vida inteiramente consagrada ao Senhor, de maneira que não houvesse divisão, diferença entre o período em que nós estamos na igreja, no período em que estamos no trabalho, no período em que estamos no lazer. Porque em toda a circunstância nós estaríamos consagrados ao Senhor, vivendo uma vida de culto racional ao Senhor, nosso Deus que nos criou. Porque até trabalhando, nós precisamos nos lembrar,
eu vou trabalhar cultuando a Deus, porque foi Deus que me deu saúde, Deus que me deu emprego, Deus que me deu o trabalho, Deus que me deu a vida, Deus que me deu a condição de fazer. Então eu vou cultuar a Deus hoje trabalhando. É assim que nós temos que viver. É assim que o apóstolo Paulo recomenda a gente. É fácil? Não. Se nós não nos deixarmos ser transformados por Deus e ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, muito provavelmente fracassaremos nisso. Mas se nos expusermos a Deus, a sua palavra, e deixarmos a nossa mente ser renovada pela palavra de Deus, aí então o nosso conceito será outro. Aí então os nossos conceitos serão novos, serão os conceitos de Deus. Aí as nossas vontades serão as vontades de Deus. E aí então experimentaremos a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida consagrada ao Senhor, prestando culto a Ti, ó Deus, um culto racional, porque compreendemos o Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender, ó Deus, os Teus planos, a Tua palavra, a Tua doutrina, para que assim, ó Deus, Te adoremos cada vez mais sinceros, cada vez mais dispostos, cada vez mais interessados em Te servir, em Te adorar, em prestar culto ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, transforma nossas vidas, renova nossa mente, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a Tua palavra de maneira verdadeira e autêntica, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, vamos orar. A Ana Paula está me dizendo aqui que a Larissa está pedindo oração pela Ângela, esposa do Cláudio, japonesinho. A Ângela é sobrinha da irmã Edna, aquela moça loira, frequenta a célula conosco, você se lembra? E o Cláudio é um japonesinho que estava com... Eu não tenho visto ele na igreja ultimamente, mas ela estava grávida de 8 meses e perdeu o bebê. Está internada no hospital, a Ângela. Então vamos orar? No HR. Então a Ângela, que é a sobrinha da irmã Edna, mãe do Rafael, que toca aqui, e o Cláudio é o marido dela, marceneiro, moço muito dedicado, sujeito extraordinário. Vamos orar por eles. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia da Ângela, do Cláudio, tem misericórdia, ó Deus, e livra-os do mal e da morte, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor console a Ângela e o Cláudio nesse momento, que eles perderam o bebê, ó Deus, para que eles compreendam que a despeito da morte dessa criança que estava sendo gerada, a Tua bondade e a Tua misericórdia estão sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, faça-os enxergar a Tua boa mão sobre eles, consola-os, coloca no coração deles esperança, coloca no coração deles, ó Deus, gratidão pela vida, pelo livramento. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja para eles, ó Deus, um socorro bem presente agora, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam, ó Deus, impactados pela Tua presença nesse lugar onde eles estão agora, tocados por Ti, ó Deus,
guardados pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém.